Vamos lá, iniciando então o nosso estudo de hoje, o livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 11, Gênese Espiritual, e agora entrando no capítulo que trata, no item que trata da encarnação dos espíritos. No nosso estudo anterior nós falamos sobre a hipótese sobre a formação do corpo humano. Nós fizemos aqui uma viagem, né, pelas pesquisas arqueológicas, né, encontrando fósseis e fazendo para nós aqui também apresentando a nossa teoria para entendermos exatamente esse processo evolutivo dos espíritos, acompanhando também o processo evolutivo dos seres humanos e até mesmo, né, dos humanoides daqueles grupos inferiores, né? Então foi uma viagem bastante interessante que nós fizemos. Agora nós vamos falar então sobre a encarnação dos espíritos. Kardec fez algumas abordagens nas suas obras sobre encarnação, sobre desencarnação. A desencarnação, eu acho que o trecho mais interessante, a abordagem mais interessante que ele fez foi lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, nos exemplos, logo no começo, né, quando ele fala sobre os vários tipos de desencarnação, desde uma desencarnação tranquila até uma desencarnação perturbadora, qual a condição do espírito após esse processo. E aqui no livro A Gênese, nesse item, ele vai falar de uma forma bastante interessante, né, detalhando bastante sobre as questões morais que envolvem uma encarnação. Ele não aborda numa questão tão técnica, até porque ele não tinha tempo para fazer isso, né, e ele tinha que fazer uma abordagem um pouco mais superficial, deixando que outros pesquisadores, né, outras gerações se preocupassem nesse aprofundamento. E nós de fato tivemos algumas colocações interessantes, especialmente nas obras de André Luiz, em que ele procurava observar diversos tipos de eventos que acontecem aqui no nosso mundo, como a encarnação, como a desencarnação, como processos obsessivos. Então ele procurava detalhar, procurou detalhar tanto quanto possível cada um desses processos, complementando aquilo que Kardec trazia dentro de uma visão filosófica. Então André Luiz trouxe para nós numa visão mais técnica. Então é interessante sempre a gente fazer esses estudos, né? E ainda existe, a gente sabe, um grande preconceito para alguns segmentos da doutrina espírita em estudar as obras de André Luiz exatamente pelas descrições que ele traz do mundo espiritual e que não tem o endosso de Kardec nas obras da codificação. Mas aí a gente lembra sempre, né? O fato de não ter sido abordado por Kardec não significa que não existe. Então aí a gente vai levar em consideração o conteúdo, o espírito, o médium, outras afirmações a respeito do mesmo tema, né? Então, quando se fala do mundo espiritual, nós não devemos concentrar exclusivamente naquilo que André Luiz trouxe para nós. Mas nós temos vários outros espíritos que também trouxeram aspectos diferentes para que tivéssemos um entendimento maior do mundo espiritual. Então, claro, como qualquer obra que nós vamos estudar com cuidado, estudar com pesquisa, sempre temos uma preocupação de embasarmos tanto quanto possível, né, aquela informação. Então, especificamente, né, bom dia pessoal que chegou, especificamente sobre esse tema que nós vamos estudar hoje, que trata da encarnação dos espíritos, eu trouxe para vocês aqui um pequeno áudio, né, desses que a gente encontra no YouTube, narrando um pequeno trecho de um capítulo do livro Missionários da Luz, onde André Luiz, através da psicografia do Chico, olá Didima, beijos. Então, através da psicografia do Chico, falou para nós sobre a encarnação de uma personagem, né, que se encontrava no mundo espiritual. O nome Segismundo, nós conhecemos. Então, um capítulo grande, eu até queria fazer a leitura desse capítulo todo, mas ele demoraria muito, a gente passaria praticamente o nosso estudo todo só lendo esse trecho, fazendo pequenos comentários e tudo mais. Então eu peguei somente aquele trecho onde há o processo de fecundação, que é um áudio de 4 minutos, que narrado, né, lido
do trecho desse capítulo do livro, que inclusive o capítulo chama-se Reencarnação. Então, só para a gente ter uma ideia, então, quando se fala sobre a encarnação dos espíritos, Kardec trouxe a visão filosófica desse processo. Quer dizer, por que o espírito reencarna, qual a condição do espírito que encarna, o que acontece psiquicamente durante o processo de encarnação, né, do vínculo do espírito ao corpo da mãe. Então, já nessa parte de André Luiz, ele fala exatamente sobre o processo biológico dessa encarnação. Então, daí é interessante para nós fazermos esse estudo. Então, eu vou colocar para vocês aqui esse áudio para a gente, né, para estudarmos aqui essa pequena passagem. É claro, como eu falei para vocês, no processo de encarnação, eu já tinha até lido para vocês aqui uma mensagem há um tempo atrás, já faz bastante tempo até, uma psicografia, né, recebida, né, por uma prima minha, que ela fazia o curso de desenvolvimento mediúnico na Comunhão Espírita de Brasília, e ali então, durante esse processo de desenvolvimento, muitos são os espíritos, né, que acabam se manifestando, ajudando as duas partes, né? Tanto os espíritos nessa comunicação para auxiliá-los, né, num contato mais próximo com o mundo encarnado, como também os próprios médiuns que, recebendo comunicação de diversos espíritos, de qualidades diferentes, de vibrações diferentes, sobre temas diferentes, também ajuda, né, na aquisição de experiência. E depois, numa terceira esfera, somos nós que somos os consumidores dessas comunicações. Então, eu trouxe para vocês, né, deixa eu ver aqui, eu trouxe para vocês então essa comunicação, e ela falava exatamente de um espírito que começava então a se preparar, né, para a sua encarnação, e isso já sabendo, né, que só um instantinho então. Bom, então, como eu dizia, nós paramos aqui, né, um pequeno problema de som, só retomando o nosso raciocínio. Nessa psicografia, então, nós então vamos observar um espírito então que comentava sobre as primeiras impressões que ele tinha sobre a sensação, né, aquela sensação para iniciar o processo de encarnação. Então vamos lá de novo. Bom, mais uma vez então, eu falava para vocês, essa psicografia então tratava primeiro da preparação psicológica do espírito para iniciar o seu processo reencarnatório, tomando contato com o seu planejamento em termos de provas, em termos de expiações, em termos de grupo familiar ou então de companheiros que viveriam experiências afins. Então, de um modo geral, nessa questão. Depois nós temos uma segunda parte, que é exatamente a parte da preparação perispiritual do espírito para a sua encarnação, e aí André Luiz trata dessa questão nesse livro, né, no Missionários da Luz, por isso que eu recomendo para vocês. Folheiem ali o livro, lá no capítulo Reencarnação, que fala desde aquela conversa, daquele preparo psicológico com o espírito até a parte técnica da reencarnação propriamente dita. Depois fala da fecundação e depois então da vinculação do espírito até junto ao embrião que vai se desenvolver, né? Então nós vemos assim que, e nisso inclusive também depois vem toda a parte da gestação, que até o momento da desencarnação. Depois da desencarnação tem ainda a vivência do espírito naquela condição do corpo infantil, né? E depois o espírito vai se desenvolvendo. Então nós vemos assim que Kardec trouxe para nós uma visão geral sobre o processo de encarnação do espírito, não a técnica, mas a filosófica, mas nós vemos que há muita coisa para poder estudar ainda. Da mesma forma também, com a mesma complexidade, também o processo de desencarnação. No momento em que o indivíduo encarnado começa então a pressentir o momento da desencarnação, quando acontece
a desvinculação do perispírito do corpo físico, o retorno do espírito ao mundo espiritual, aquele momento de perturbação também. Então, são situações complexas. E nesse caso nós tivemos então o privilégio de ter as comunicações de André Luiz trazendo para nós esses detalhes, ainda que seja de uma forma romanceada, contando a história de um indivíduo, né, que nós entendemos que são histórias verídicas e não são simplesmente uma história fictícia, mas são fatos, né, que ele relata de uma forma romanceada, de uma forma mais interessante e tal, mas que traz para nós um grande aprendizado. Bom, então eu vou trazer para vocês aqui o áudio, né, aquele comecinho daqueles 4 minutos que eu falei para vocês do livro Missionários da Luz, e depois então a gente volta para começarmos aqui o nosso livro A Gênese propriamente dito, né? Então vamos lá para ouvir aqui o nosso áudio. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para a frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo de operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, prescindindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou uma nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópico projetil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: "Pronto. Está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja."
sentindo a admiração com que eu seguia agora o processo da divisão celular em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Eu estava boquiaberto diante do que me fora dado a observar. E sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Então era só esse trecho que eu queria mostrar para vocês, né? Talvez eles tenham um trecho maior, se eu não me engano, faz até parte de uma radionovela, mas o interessante era só para vocês perceberem esse momento da fecundação e da vinculação do espírito reencarnante junto ao corpo da mãe, né? Então a gente vê que é algo muito mais complexo do que simplesmente imaginar que o espírito encarna ou desencarna, né? Exatamente essa é uma visão que geralmente se tem, tanto da biologia, né, da nossa ciência tradicional. Quando você fala do nascimento de um indivíduo, ele pensa na fecundação, na divisão celular, na gestação e depois no nascimento. Resume-se assim. No caso das religiões, pensam que o indivíduo nasce e o indivíduo morre e vai para o céu, né? Então nós vemos que é algo muito mais profundo. Nós talvez tenhamos uma compreensão de 1%, se é que chegamos a isso, desse processo. E com essas informações que chegam no mundo espiritual, a gente consegue trazer uma ilustração maior. Se nós não entendemos por completo, pelo menos já temos a noção de que existe muito mais do que nós não compreendemos ainda. Isso já é significativo para nós. Porque o pior do que não saber é acreditar que não tem nada mais para se saber. Então nós sabemos, olha, eu não sei, mas eu sei que tem muita coisa que eu não conheço ainda. Então daí nós somos estimulados cada vez mais a buscar cada vez mais informação também. Então, muito bem. Vamos aqui agora para o nosso livro A Gênese, que é aqui o nosso objeto de trabalho. Muito bem. Então aqui no item número 17, Encarnação dos Espíritos, esse é um capítulo longo, esse é um item longo, ele vai até o número 30. Então a gente vai ver por partes, né? Essa primeira parte, a segunda parte. A terceira parte talvez seja mais polêmica, porque é exatamente quando Kardec apresenta a referência de 2 artigos que foram publicados nas revistas espíritas, na Revista Espírita, nas edições dela, uma falando sobre frenologia, né, que é aquele estudo que se tinha antigamente do formato do crânio para determinar o intelecto, a personalidade de um indivíduo, e depois falar sobre a perfectibilidade da raça negra, que para aquela época, né, a gente lembra que a raça negra para aquela época era a visão dos escravos, né, não apenas dos escravos, mas da própria colonização europeia na África, que tinha contato então com sociedades ainda bastante primitivas comparadas com as sociedades europeias. Então, partia-se do princípio de que os indivíduos da raça negra tinham características inferiores aos europeus. E isso até hoje, para aqueles que se opõem ao espiritismo, atacam a doutrina espírita, atacando Kardec, chamando-o de racista. Então a gente vai analisar com cuidado isso, para entendermos qual é o ponto de vista que se tinha daquela época e qual é a conclusão que nós podemos chegar hoje. Então esse item todo ele é dividido então em todas essas partes. Então vamos lá. Vou fazer a leitura aqui e naturalmente vamos trazer também os comentários. O Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário. Esse intermediário é um envoltório fluídico, que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, isto é, pertencente à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal que, nessa circunstância, sofre uma modificação especial,
Esse envoltório, denominado perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto a atuar sobre a matéria tangível, assim como ocorre com todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais possantes motores. Aqui o detalhe para a gente observar é que Kardec trouxe essa visão, esses detalhes, essas informações, para nos ajudar a entender o que é o perispírito, mas isso tinha uma grande relevância para aquela época, né, quando os primeiros adeptos da doutrina espírita, aqueles que começavam a estudar, jamais tinham ouvido falar sobre isso. Para nós, falar de perispírito é tão natural hoje como falar do corpo físico, de tanto que nós ouvimos dentro da doutrina espírita. O perispírito tratando das questões do molde do espírito no mundo espiritual, ou da forma do espírito no mundo espiritual, falando sobre influências espirituais, falando sobre a ação do espírito sobre a matéria. Então nós temos ali vários e vários temas envolvendo o perispírito, ou a ação do perispírito, que para nós hoje é algo bastante comum. Pelo menos basta fazer uma breve leitura. Muitas vezes lendo um romance, por mais simples que ele seja, já fala sobre a ação do perispírito, a ação do pensamento. Então qualquer um que leia já tem essa noção. E até mesmo para aqueles que, assistindo a um programa na televisão, que fala, por exemplo, sobre aparições, no caso de um filme, de uma novela, de uma minissérie, qualquer coisa do gênero, simplesmente vê, embora ele não saiba o nome. Se ele está vendo um espírito se manifestando, ali é o formato do perispírito, embora ele esteja envolvido também com outros fluidos, para que ele possa se manifestar. Mas o perispírito é o básico, então pode não saber o nome, mas sabe que ele existe. Então isso já é alguma coisa. E continua. O fluido perispiritual é, assim, o traço de união entre o espírito e a matéria. Aqui estou trazendo um esclarecimento rápido. A gente lembra que o espírito ele é de tal forma etérea que ele não consegue interferir diretamente sobre a matéria, não consegue agir sobre a matéria. Então nós podemos dizer assim, que seria o espírito querendo movimentar um corpo, ele não teria condições de fazer isso. Então ele precisaria primeiro de se revestir de um fluido que desse a ele densidade suficiente para que pudesse atuar sobre a matéria. Por isso então esse fluido espiritual, que fala que é o traço de união entre o espírito e matéria, é para nós então, na verdade, uma forma que não tem vida própria, não tem consciência, mas é uma forma que veste o espírito para que ele possa então agir. Enquanto o espírito se acha unido ao corpo, ele é o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo que agem sob o impulso de sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes externos. Nesse processo, os nervos atuam como fio-condutores, assim como no telégrafo, o fio metálico atua como condutor do sinal elétrico. Então aqui quando Kardec fala de fio condutor do telégrafo é porque ele não tinha Wi-Fi naquela época, senão a visão dele já seria diferente, ele já teria uma concepção diferente do perispírito. Mas enfim, Kardec ele traz então uma visão interessante. Primeiro, a ação da mente, que é uma propriedade do espírito, sobre a matéria, passando então pelo perispírito. E depois a ação de um agente exterior sobre a mente do espírito. Então nesse caso nós temos assim, tanto um caminho de ida como um caminho de volta. E esses estímulos de ida e volta passam necessariamente pelo perispírito, para poder transmitir esses sinais. Então nós vemos isso nos efeitos psicológicos de um espírito que sofre, de um espírito que sente prazer. É daí então que a gente pode analisar, se fôssemos focar num estudo voltado exclusivamente para o estudo dos vícios. Eu tive a oportunidade uma vez, eu fui convidado para fazer uma pequena palestra no grupo dos Alcoólicos Anônimos. E a visão
o aspecto que eu tinha que abordar era exatamente esse aspecto espiritual. Então eu não precisaria ter problema, eu não teria problema, não precisava ter restrições de falar sobre o espírito, de falar sobre as influências espirituais, sobre os processos obsessivos. Então era uma visão espírita mesmo da questão. Então nesse caso nós pensamos assim, mas por que que o álcool provoca no indivíduo uma dependência? Exatamente porque o espírito ele fica então dependente das sensações que o corpo físico sofre, né, ou produz em contato com aquela substância, com o álcool. Então, ingere-se o álcool provoca um efeito no sistema nervoso no corpo físico, essa sensação passa pelo perispírito e vai para a mente do espírito. Daí então que mesmo após a desencarnação, o espírito se torna dependente daquela sensação. E para ele é mais desesperador, porque no mundo espiritual ele não tem como saciar isso tudo. É daí então que começa aqueles processos obsessivos ou aqueles processos de influência espiritual dos desencarnados sobre os encarnados que também têm esses mesmos hábitos. E aí nós temos então todos os tipos de sensações provocadas artificialmente no nosso organismo, ou mesmo naturalmente. No caso, por exemplo, da sexualidade, das drogas, da alimentação, dos exercícios físicos, de atividades físicas que provocam aquela descarga de adrenalina. Tudo o nosso corpo físico sofre o efeito, esse efeito então passa para o perispírito e atinge a mente do espírito. Então ele quer sentir aquilo. E o corpo físico para ele então é o veículo inicial e o perispírito é o veículo intermediário. Então nós vemos assim o quão importante é estudarmos o perispírito, especialmente quando se fala sobre questões de saúde, questões de comportamento. A Associação Médico Espírita tem um trabalho muito interessante que se estuda essa questão do perispírito, não apenas relacionada com a mediunidade, mas relacionada com comportamento e relacionada com hábitos. A questão dos passes, do tratamento mediúnico, dos tratamentos de cura, né, dos processos de cura. Então temos ali várias situações envolvendo o perispírito. E quanto mais conhecimento nós temos a respeito desse veículo, mais fácil fica não apenas a nossa atuação, né, mas também o próprio estudo, porque se você conhece o básico daquele tema, você tem condições de se aprofundar em outros. Se você não conhece nada, você não vai buscar nada. E continua. Quando o espírito tende a encarnar em um corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão do seu perispírito, o liga ao embrião para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Aqui nós, como vimos agora há pouco, nessa gravação, nesse áudio em que André Luiz narra aquele evento para nós, mostra que a partir da fecundação existe uma força irresistível que atrai o perispírito do reencarnante e depois, molécula a molécula, então ele começa a fazer essa ligação. Angelina perguntou aqui embaixo, né, quando a pessoa observa no primeiro momento um tratamento, uma fisionomia no paciente, e após o tratamento percebemos outra fisionomia, essa interferência é através do perispírito. Qualquer ação no corpo físico, Angelina, ela é uma atuação da mente do espírito, do próprio espírito. Então, se você mexe um braço, o espírito pensa, o perispírito transmite, o corpo reage. Com exceção das funções autônomas do nosso organismo, por exemplo, a respiração, o coração batendo, os processos metabólicos, tudo isso só faz parte do nosso organismo, ele funciona dessa forma. Isso, vamos dizer assim, é um processo vegetativo, porque mantém o corpo físico ativo. Mas a partir do momento em que você tem um movimento no seu organismo, qualquer tipo de ação, e eu falo movimento não apenas de braços e pernas, mas se você muda a sua fisionomia, você está interferindo na musculatura do rosto. E nesse caso, embora você não faça isso com consciência, as expressões do nosso corpo, do nosso rosto, ou mesmo as expressões corporais, né? Aliás, eu recomendo para vocês um livro interessante chamado O Corpo Fala,
vocês podem encontrar virtualmente, ou também pode comprar, que é muito interessante, é um livro pequeno e bastante interessante. Nós analisamos comportamentos que para nós são imperceptíveis. Quer dizer, você age sem perceber que está agindo, mas que reflete, na verdade, um comportamento psicológico. Então é interessante isso. Então, no caso da expressão de um paciente antes e após um tratamento, no momento de dor, no momento de aborrecimento, no momento de apatia, de depressão, qualquer tipo de expressão facial que você detecta esse tipo de comportamento psicológico de um indivíduo, é resultado daquilo que o espírito está pensando. Então, na verdade, o nosso corpo reage com contrações ou relaxamentos de acordo com o modo que o nosso pensamento está agindo também. Então, não tenhamos dúvida, o espírito feliz transmite para o corpo expressões, ou vamos dizer assim, impulsos, que fazem com que o corpo físico reaja dando essa demonstração. E nós vemos que isso é um padrão. Uma pessoa aborrecida, ela vai ficar com aquele rosto carrancudo. E as outras pessoas aborrecidas vão ficar com a mesma fisionomia. Então nós percebemos assim que como o nosso rosto transmite as expressões psíquicas que nós temos, todas as pessoas têm comportamentos semelhantes. Então com doença, com alívio, com alegria, tudo é igual. Então, sem dúvida nenhuma, o perispírito transmite aquilo que o espírito pensa. Então não é o corpo que está feliz. É o espírito que se encontra feliz. Não é o corpo que demonstra a sensação de dor apenas. O espírito transmite também a sensação de dor. O Zé colocou, né, como será nos casos de fecundação de gêmeos, trigêmeos, etc. Mais complexo, né? Olha, Zé, tem um livro muito interessante do Dr. Ricardo de Bernardi, chamado Gestação Sublime Intercâmbio. Ele é um grande estudioso da doutrina espírita e também trabalha, né, se eu não me engano, ele é ginecologista e obstetra. Então, esse livro ele trata exatamente dessa questão de gestação em todos os seus aspectos. Na encarnação, numa gestação natural, numa gestação de gêmeos, numa gestação incompleta, onde tem o aborto, nos enjoos que mães sentem. Aliás, isso é um belo presente para mulheres que, tendo afinidade com a doutrina espírita, querem conhecer um pouquinho mais sobre a gestação. Então ele fala sobre tudo isso. Fala sobre os gêmeos siameses, gêmeos semelhantes, né? Os gêmeos que são, nesse caso, os univitelinos, né? Então, daqueles que não são semelhantes, né? Os bivitelinos. Então, temos ali várias e várias situações envolvendo a gestação. Então ele estuda sobre isso, é bem legal, né? Vale a pena estudar assim para quem quiser compreender um pouco mais. Inclusive ele fala nessa questão dos gêmeos siameses, né, aqueles que estão vinculados de alguma forma, ele traz para nós ali algumas teorias interessantes, né, a respeito de atração magnética muito forte, principalmente das mais intensas, provocadas por sensação de ódio, por sensação de inimizade entre os espíritos. Fala também de espíritos que reencarnam motivados por um sentimento de afeto muito grande. A rejeição da mãe, a rejeição psíquica da mãe, muitas vezes provocando um aborto espontâneo a princípio, pelo fato de não ter esse entendimento. Né? Então, lembrando esse livro, né, Gestação Sublime Intercâmbio, é um complemento muito interessante para esse tema que a gente está estudando agora. Porque a gente fala encarnação dos espíritos. Só que a encarnação, inevitavelmente, ela passa pelo processo de gestação, obviamente. Só que o processo de gestação, ele também traz para nós, como eu falei para vocês, todas as complexidades, não apenas biológicas, mas também espirituais e também psíquicas, envolvendo o espírito, envolvendo a mãe. No caso de alguns abortos espontâneos, ou mesmo espíritos que fogem de uma encarnação, como os espíritos colocaram para Kardec lá no Livro dos Espíritos, muitas vezes um espírito com uma forte resistência à reencarnação, ele próprio pode romper esses laços que unem o seu perispírito com o embrião, e aí provocar um aborto espontâneo. Então isso pode acontecer. As complexidades do aborto provocado, como a gente já viu. Porque a gente lembra sempre, né? O aborto é contra as leis de Deus, ótimo. O aborto é imoral, ótimo. A sociedade é contra o aborto, ótimo. Vamos analisar agora as partes técnicas, as questões técnicas do aborto.
né, quais são as consequências do aborto, né, envolvendo esses campos perispirituais, envolvendo o psiquismo da mãe e do embrião, envolvendo as questões morais, as questões afetivas. Quantos e quantos processos obsessivos acontecem sobre profissionais da área de saúde, sobre pais, em virtude de um aborto provocado. Então tudo isso traz para nós, né, um leque de temas para estudarmos essa questão da encarnação. E certamente, né, quando você falou de pegar de gestações múltiplas, né, naquele único momento, a gente pode imaginar que se uma única encarnação traz toda aquela dificuldade, como seria trazendo essas duplas encarnações ou triplas e tudo mais, né? Então isso é bastante interessante da gente ver também. Continuando, vamos lá. Então aqui o item 18 que eu estava lendo, né? Quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão do seu perispírito, o liga ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita. Sob a influência do princípio vital material do embrião, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de certa forma cria raízes nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união é completa, e então ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito com a matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo que conduz à morte, essa união, que era mantida apenas por uma força atuante, se desfaz quando esta força deixa de agir. Então, da mesma forma como havia se unido, o perispírito se desprende molécula por molécula e o espírito é restituído à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. E aqui é a mesma coisa também que a gente pode lembrar, da mesma forma que nós temos todas as complexidades envolvendo o processo de encarnação, analisando a gestação, nós podemos também analisar a questão do desprendimento do espírito. Então nós tivemos alguns livros interessantes que falam sobre isso, né? Livros de André Luiz, onde ele observa um espírito que está desencarnando, mas apresentando uma grande resistência, porque ele não queria desencarnar. Então ele ficava resistindo cada vez mais, mas o seu corpo entrando em colapso, falência múltipla de órgãos e cada vez mais as células indo deteriorando, e ele então resistia cada vez mais. Aí houve a necessidade então de aplicar um passe para que ele pudesse entrar num estado de inconsciência temporária, né, que ele ficasse adormecido, para facilitar esse desprendimento, porque ele resistia cada vez mais. Por outro lado, nós tivemos, por exemplo, a obra também através do Chico, né, de Frederico Figner, o livro Voltei, Irmão Jacó, falando sobre o seu próprio processo de desencarnação, né, livro que foi estudado lá pela Ju durante um bom tempo. Então ali ele conta também como foi a sua desencarnação. E aí ele vai falando sobre as sensações, o que ia desprendendo, o que não ia. Então, enquanto ele falava sobre as impressões e sensações do seu desprendimento, André Luiz trazia para nós, não me recordo exatamente qual livro que era, eu posso até pesquisar depois para a gente lembrar, ele fala que ele analisava exatamente essa questão do perispírito se desprendendo do corpo físico. Então ele analisava tecnicamente esse processo. Da mesma forma que na encarnação, molécula por molécula vai se vinculando, durante a desencarnação, molécula por molécula vai também se desvinculando. E aí, gradativamente, o indivíduo, então, vai se desprendendo do seu corpo físico. O Espiritismo nos ensina, pelos fatos que nos faculta observar diretamente, os fenômenos que acompanham essa separação, que, às vezes, de acordo com o estado moral do espírito, é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo de que outras é lenta, trabalhosa e horrivelmente penosa, podendo durar meses inteiros. E aí então nós poderíamos falar sobre a desencarnação
analisando, por exemplo, indivíduos que ficam presos aos seus corpos físicos, sofrendo decomposição, então até mesmo aquelas orientações que vêm para nós do mundo espiritual, dentre elas aquela de Emmanuel, né, que fala sobre a cremação. Né? Então nós temos ali várias e várias situações, e depois psiquicamente o espírito também sofrendo o efeito da decomposição em virtude desse vínculo que existe, as questões do suicídio. Então olha quantos temas nós podemos abordar simplesmente estudando o tema perispírito. E aí então falando naturalmente envolvendo encarnação e desencarnação e até mesmo doenças. Um outro caso interessante, analisando essa questão do vínculo do corpo físico com o corpo perispiritual, a questão das amputações. O indivíduo que sofre um acidente tem que amputar um membro, como é que fica o corpo perispiritual dele? No caso das cirurgias espirituais, em que os espíritos atuam sobre o perispírito e também sobre a matéria, mas existindo ali um compartilhamento de energias, alterando a constituição, né, desses dois elementos para a saúde física de alguém. Ou da mesma forma a provocação de uma doença, em que nós psiquicamente sofremos um desequilíbrio, esse desequilíbrio afeta o nosso perispírito, que por consequência afeta o nosso corpo físico. São casos de tumores, doenças degenerativas. Tudo isso envolvendo simplesmente o tema perispírito. Então, nesse caso aqui de desencarnação, como foi trazida para nós aqui por Kardec, quem quiser conhecer um pouquinho mais, como eu falei para vocês lá no início, o livro Céu e Inferno, na segunda parte, lá no meio do livro, no primeiro capítulo, O Passamento, é o título do capítulo. E ali então Kardec traz para nós uma abordagem sobre as várias e várias situações. Mais para frente aqui, se ele falar sobre desencarnação, a gente traz aquele livro como referência de novo. Tá, mas por enquanto para nós é encarnação, então não vamos nos desviar tanto assim do nosso tema de hoje. Vamos lá, bom dia pessoal que chegou. A observação também assinala um fenômeno particular que sempre acompanha a encarnação de um espírito. Uma vez capturado pelo laço fluídico que o prende ao embrião, o espírito entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta. Nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que ele jamais é testemunha consciente do seu nascimento. Então aqui, é importante lembrar para nós. O espírito tem consciência, ele está lúcido no mundo espiritual, isso dentro de um processo de reencarnação normal, né? Dentro dos padrões normais, nada de grande perturbação, não é nenhum espírito com uma reencarnação compulsória, uma reencarnação obrigatória, né? Mas tudo agindo de uma forma muito natural. Então o espírito passa por esse processo, né, que André Luiz chama um processo de redução perispiritual. Ou seja, nós temos o nosso formato físico, vamos supor que eu tenha, não é meu caso, mas vamos supor que eu tenha 1,80 m, 1,90 m de altura, e aí então eu vou reencarnar num corpo que tem ali 40 centímetros, 50 centímetros. Como acontece então essa combinação de um indivíduo que aparentemente tem essa altura, para poder pegar depois aquela altura tão reduzida? E mais do que isso, antes dele reencarnar, ele passa por aquele processo de formação. Então ele é um embrião que ele vai então se desenvolvendo cada vez mais naqueles 9 meses, né, de gestação. Então, conforme ele vai se desenvolvendo, o perispírito também acompanha esse desenvolvimento. Então esse processo de redução faz não apenas com que o seu corpo físico reduza de tamanho para poder se adaptar ao novo organismo que ele vai habitar, mas também a sua consciência vai se apagando cada vez mais. Teve uma certa vez eu fazendo uma pesquisa, isso já há bastante tempo, eu nem lembrei mais de pesquisar sobre esse tema, eu li uma psicografia de um espírito que se comunicou durante o processo de gestação. Ou seja, a mãe estava grávida, o espírito se desenvolvendo dentro da barriga dela, né? E aí então o espírito se comunicou. E aí ficou aquela polêmica, mas será que foi? Será que não foi? Então, não vou trazer para vocês nem que sim, nem que não, porque eu acho que nada é impossível, né, de acontecer, mas tudo
acontece dentro de um padrão que nós podemos generalizar. Então, se por acaso acontece alguma coisa diferente desse padrão, nós, vamos dizer, categorizamos dentro do grupo de exceção, né? Então aquele espírito se comunicou, né? Não me lembro, André, pesquisei na internet, uma vez pesquisando sobre esse tema, não me recordo como eu encontrei aquilo e nem voltei a pesquisar de novo também. Tá, mas se eu achar, né, quando eu tiver um tempinho, eu dou uma pesquisada e depois eu trago para vocês, pelo menos para a gente discutir sobre o conteúdo dela, independente de ser verdadeiro ou não, né? Porque, como eu falo para vocês, eu não gosto de taxar se sim ou se não, principalmente um tema como esse que a gente sabe tão pouco. Mas, de um modo geral, nós que estamos aqui vivendo uma vida comum, nessa nossa fase evolutiva, nesse nosso estágio, nós seguimos o padrão. Durante o processo de gestação, nós entramos num estado de hibernação, vamos dizer assim, ficamos ali inconscientes, apenas percebendo as impressões, e isso é natural, né? A gente lembra sempre que hoje a nossa própria ciência estuda sobre isso, que se a mãe passa por alguma agitação psicológica, emocional, o feto sente. A comunicação entre os pais e os filhos. Tem até um vídeo muito interessante, eu lembro que é um vídeo que ele foi gravado dentro de um momento de descontração de uma família, em que o pai falava com o bebê, né? Também sente, Cândido, a gente fala sobre isso já já. Só acabar aqui o raciocínio, eu já pego esse daí para te falar também. Bom dia. Então, assim, era um momento familiar, né? Falava em espanhol, e aí então cada vez que o pai brincava com a criança, né, que ela estava ainda na barriga da mãe, a criança se agitava de tal forma, e que até quando ele cantava, a criança parecia dançar dentro da barriga, uma coisa impressionante. A barriga da mulher chegava a deformar de tanto que a criança mexia quando o pai brincava com ela. Algo muito bacana de se ver. E aí temos também a própria psicologia hoje, principalmente a neonatal, que fala sobre crianças ouvindo música, os pais conversando com a criança, enfim, tudo aquilo que a gente hoje sabe sobre essa questão da gestação e os cuidados, principalmente cuidados emocionais que a mãe precisa ter, os pais, na verdade, precisam ter, né, porque não é só uma questão de mãe, mas é questão também da participação, né, do pai ou das pessoas que estão envolvidas naquele processo, porque mostra que a criança, embora ela não tenha consciência, não tenha lucidez que ela tinha quando estava desencarnada, ela sente emocionalmente, né, tudo aquilo que acontece em volta dela. Tanto é assim que hoje nós temos que muitas das crianças que nascem, dos jovens que nascem, com uma certa alteração psíquica de comportamento durante essa fase inicial, é feita uma análise mostrando que o processo de gestação dela foi muito turbulento. Muitas discussões, muitos problemas emocionais que a mãe vivenciou, e aí isso acaba depois interferindo na criança também. E com relação, isso é a parte emocional. Com relação à parte física, nós lembramos sempre que o corpo da criança, como nós vimos no áudio inicial, ele é nutrido pelo corpo da mãe. Significa então que tudo aquilo de toxina, tudo aquilo que é nocivo para qualquer tipo de organismo, né? Se você pega, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, nós temos ali várias e várias mulheres que se prostituem, infelizmente, para poder consumir drogas, usuárias de crack, de cocaína, que são dependentes químicas. Ou então, no caso de pessoas que usam substâncias, muitas medicações, isso tudo vai para a corrente sanguínea, vai para o sistema nervoso, e nós podemos dizer que o sistema nervoso da mãe, ele está diretamente ligado, através dos fluidos, com o sistema nervoso da criança. Só que o detalhe é que o corpo da criança, ele está em processo de formação. No caso de um adulto, quando ele sofre o efeito de uma substância, estudando, por exemplo, o crack, que é uma droga devastadora para o sistema nervoso central, mostra a quantidade de células que são destruídas no cérebro do usuário. Então ele tem a célula pronta e essas células são destruídas. No caso de um embrião, as células estão se formando. Então, na verdade, elas sofrem uma interferência durante o processo de formação. E isso faz com que isso
Isso faz com que a sua formação seja deficiente e, consequentemente, tendo também uma vida deficiente. Deixa eu ver aqui, a Miriam colocou, né, existem também relatos de TPV falando vida intrauterina. O que é de vidas passadas, né? Sim, também. A mesma coisa, né? No caso de terapias de vivências passadas, é isso que você colocou, TPV, Miriam? Eu inverti. É PV, eu coloquei VP. O que é TPV? Ah, tá. Então você está querendo me confundir, né? Me sabotando, né? Tudo bem. Então, quando se fala também na questão de terapias de vivências passadas, é a mesma experiência. Pessoas que fazem essa terapia, fazem essa regressão de memória, e na verdade não se trata apenas de vivências passadas. Nós falamos apenas de regressão de memória, porque vivências passadas nós rompemos a barreira da gestação. E de regressão de memória nós chegamos na vida intrauterina. E ali então o indivíduo relata muitas coisas que ele lembrou, que ele lembra em termos de trauma principalmente. Então as substâncias que são ingeridas pela mãe afetam o seu corpo físico, muitas vezes destruindo células, sejam células do fígado, no caso de alcoolismo, ou de algum tipo de doença, algum tipo de medicação, seja, por exemplo, do sistema endócrino, seja do sistema nervoso central, seja do sistema respiratório, cardíaco. Então, vai destruindo essas células. Mais uma vez, no caso de uma criança, as células estão se desenvolvendo, elas estão se formando. E aí essas substâncias interferem nessa formação. E isso naturalmente vai trazer um corpo físico com determinados tipos de deficiências, sejam elas deficiências orgânicas ou mesmo neurológicas. No caso das neurológicas, nós teremos alteração de comportamento. No caso das orgânicas, muitas vezes crianças que nascem com doenças, chamadas de doenças congênitas, por causa dessas substâncias. Então, eu acho que hoje nós temos, no caso como a que a gente colocou lá em cima, né, sobre pessoas que fumam, né? No caso, existe uma dependência da nicotina do corpo físico da mãe, que muitas vezes a criança também nasce assim. Só para a gente poder extrapolar um pouco mais, foi feito um documentário de crianças que nasceram de mulheres que eram dependentes do crack. E aí depois as crianças nasceram e no berçário as crianças tinham convulsões por falta da substância. E aí houve a necessidade de usar drogas para poder neutralizar a abstinência naquele momento. Crianças com 1 mês, 2 meses de idade. Aquelas crianças com 30 centímetros, sabe, muito leves, né, com um corpo físico nascido muitas vezes prematuramente, sofrendo o efeito dessa abstinência. Então nós temos, se essas drogas que trazem grandes efeitos negativos para o organismo provocam isso que visualmente nós podemos detectar, existem substâncias que sutilmente também provocam esses efeitos, mas que não são percebidas. Então qualquer tipo de substância ingerida que altera o corpo físico de um adulto, podemos imaginar o que acontece no corpo físico de uma criança, principalmente de um embrião. Tá? Então esses são os detalhes que a gente tem que lembrar sempre. A Fernanda colocou, sabemos que muitos espíritos suicidas reencarnam com graves disfunções ou deficiências. Podemos ter reencarnações normais nesses casos? Espíritos que talvez tenham adquirido uma certa consciência do ato e venham com outras formas de aprendizado. Fernando, é aquele que eu falo para vocês, que eu falei para vocês agora. Existe um padrão psíquico e um padrão biológico que todos nós, de um modo geral, vivenciamos. Então, se por acaso um indivíduo, através do suicídio, destruir o seu corpo físico e isso refletir no seu organismo, refletir no seu perispírito, de um modo geral, naturalmente, isso vai fazer com que ele sofra consequências futuras. Pelo registro que se encontra no seu perispírito, mas muito mais do que isso, pela perturbação que ele sofreu em virtude daquilo. Então, de um modo geral, todos passam por isso. Mas como eu falei para vocês, eu não gosto de simplesmente taxar como isso é uma lei absoluta, mas a gente tem as exceções. No caso, por exemplo, para a gente ter uma ideia, no livro Memórias de um Suicida,
né? Nós temos ali a história de Camilo Castelo Branco, que ele era um comerciante em Portugal, e aí, então, em virtude dos tormentos que ele viveu na vida dele, ele então deu um tiro no ouvido. Passou por todo aquele processo, sofreu, se transformou depois num grande trabalhador no mundo espiritual e depois reencarnou. A sua programação reencarnatória dizia que a partir de determinada idade, se eu não me engano lá pelos 40 anos, ele começaria então a desenvolver uma doença, que afetaria então a sua visão, já que a parte afetada que ele teve foi exatamente essa parte da visão, né? O tiro foi no ouvido, mas o seu cérebro sofreu esse efeito, né? Então ele começaria a ter uma doença a partir dali. Então até aquele momento, pelo que foi passado para nós, ele não teria nenhum tipo de doença. Então nós vimos assim que não teve uma consequência orgânica, mas teve uma consequência moral. Então nós podemos assim dizer que podemos avaliar nesses dois sentidos. Tanto o corpo físico, de um modo geral, sofre o efeito do suicídio, mas moralmente todos estão comprometidos. Porque é uma grande violação e moralmente ele vai ter que responder por isso para poder retomar o equilíbrio das coisas. Então, se o seu corpo físico nasce saudável, ele vai ter de alguma forma um compromisso moral para poder resgatar, né? Então é assim que eu entendo dessa forma também, tá? Barbudinho lembrou também, né? Existe a regra, mas não é irrevogável e absoluta, né? E talvez, Barbudinho, eu acho que ela pode ser de um modo assim, tratando de um modo mais superficial, isso pode acontecer de um modo muito mais comum do que nós imaginamos. Quantos de nós, muitas vezes, podemos ter cometido um ato de um suicídio, ou mesmo aquele, como André Luiz fala, o suicídio inconsciente, mas é uma expressão que eu particularmente não gosto, porque os espíritos dizem para nós que as palavras que nós utilizamos, elas podem nos confundir. Então, se você fala de suicídio, para mim é suicídio e pronto. É aquele intencional, é aquele que você se destrói e tudo mais. Se você comete um outro ato que te levou à desencarnação, eu prefiro chamar de negligência. É o caso de pessoas que usam substâncias que acabam destruindo o corpo e interrompendo a sua existência. É o caso que nós chegamos até a estudar aqui na nossa sala, de indivíduos que praticam esportes radicais. Então ele gosta de andar de moto em alta velocidade, saltar de paraquedas, saltar de bungee jump, fazer grandes escaladas, e acontece um acidente e ele desencarna. Nesse caso foi negligência, porque o corpo físico ele tem suas fragilidades, e ele fez isso em busca de aventura, em busca de adrenalina. Ver o jogo do Timão, isso pode ser muitas vezes, só que agora não, porque a gente está no topo da tabela, né? Botafoguense sofre um pouco mais, segunda divisão e tal. Esse pessoal sofre mais nesse momento, né? Então, coisas do gênero, né? Então nós podemos ver assim que suicídio como negligência trazem consequências que nós conhecemos de um modo geral. Mas tem as exceções. Então, algumas vezes nós temos ali situações da nossa vida, um indivíduo que a uma certa altura sofre uma doença cardíaca, ou desenvolve uma doença cardíaca, ou passa por um tipo de aneurisma. Isso pode ser consequência do passado delituoso que ele teve. Seja um delito mais grave, que é o caso do suicídio, seja um delito menos grave, mas não menos preocupante, que é o caso da negligência. Então a gente acha assim que desencarnou de um jeito, fatalmente ele vai reencarnar de outro. E nós temos tantas variantes que acontecem no mundo espiritual que nós nem compreendemos. A mudança do espírito, a sua conscientização, o seu merecimento, as circunstâncias que envolveram aquela situação. São tantas as variantes que nós temos ali que não podemos dizer que é uma matemática exata para nós, né? O Nando colocou, né, eu achei chocante também, né, quando o André Luiz chegou no umbral e todos gritando suicida, suicida, poderia ser negligente, negligente. Eu preferiria assim. Mas a gente sabe que no mundo espiritual, principalmente naquela faixa vibratória, Nando, existe uma crueldade muito grande dos espíritos, né? Então é muito mais fácil você agredir a pessoa com aquilo que tem de pior, né, porque faz parte daquele grupo, né? Mas tecnicamente para nós, eu prefiro, particularmente, né, eu prefiro ser dessa forma. Né? Pois é, Barbudinho, né? É igual você xingar uma pessoa e você falar assim, seu feio, feio não faz efeito nenhum. Você tem que xingar pesado mesmo para machucar, né? Pois é.
Então, assim, o que a gente coloca nesse caso, tecnicamente eu gosto de colocar os sentidos certos nas palavras certas. Se nós começarmos a variar, isso traz uma confusão. O Hermes colocou, fala, professor, né, o aprendizado é realizado tanto na matéria quanto no mundo extrafísico, né, sendo na matéria física o maior aprendizado. Né? Depende, né? Porque quando se fala em aprendizado, nós temos vários tipos de aprendizado. Existem alguns aprendizados que só se aprende no mundo espiritual e outros que só se aprende no mundo físico. Então os dois são importantes, né, para o desenvolvimento. André colocou, né, de qualquer forma não estamos isentos da responsabilidade de nossos atos. Pois é, até mesmo nesse caso, quando a gente fala, uma dieta que nós temos. Tem gente que toma leite de arroz, pão integral, né, cruz credo, mas assim, tem gente que gosta de carne, de temperos e tal. Então, quer dizer, uma vida normal que você tem, comer apressado, você não mastigar direito, você ter comidas que trazem muitos condimentos, isso para nós é uma destruição do nosso corpo físico. Isso traz para nós um efeito negativo. Então, de certa forma, todos nós somos negligentes. Dormimos mal, trabalhamos incessantemente, né? Eu lembro do nosso amigo Reinaldo, né, que já retornou lá para o nosso mundo espiritual, né, um grande amigo nosso. Ele, então, aqui na nossa sala, ele, depois de uma certa fase na sua vida, ele sofreu uma doença cardíaca muito grave, né, passou por uma doença muito grave, que trouxe para ele assim anos de dificuldades. E aí, então, conversando na intimidade, ele falava assim, olha, tudo isso é resultado do tipo de vida que eu tinha. Trabalhava demais, me preocupava demais, tinha hábitos ruins. Chegou uma hora que o coração não aguentou. E nós perguntamos assim, mas isso foi uma prova, uma expiação ou foi consequência do presente? É então que nós entramos naquela dúvida, né, naquela questão. O Décio colocou para nós, né, levando em consideração que a agressividade, a dor, a crítica contribui para a evolução, né? É a dor, né, que estimula, né, Décio? A Mia colocou, né, se a mão que apertou o gatilho for de outro, como será a consequência para a vítima? Nesse caso, a gente lembra sempre, Mia, porque é muito mais do que o efeito físico em si, nós falamos sobre a mente do indivíduo na forma como ele aceita aquilo. Se de repente ele sofreu uma execução, um crime, e ele chegou no mundo espiritual, passou por aquela fase de perturbação, mas depois ele conseguiu assimilar a sua desencarnação, conseguiu se desvincular daquela imagem, ele segue normalmente. Agora, se por acaso aquele indivíduo se perturba e sofre demais com aquele problema que ele, com aquela experiência que ele vivenciou, aquilo pode se prolongar durante muito tempo. É a mesma coisa que acontece com uma doença. Depois que nós desencarnamos, toda a doença ficou no corpo físico, mas todo o efeito da doença ficou registrado na nossa mente. Se nós intensificarmos essas lembranças, a doença vai acompanhar o indivíduo por muito tempo, ou a impressão da doença vai acompanhá-lo durante muito tempo. No caso de um acidente de carro, de um assassinato, de uma situação de modo geral. Se por acaso o efeito daquela experiência continuar presente na cabeça dele, né, exato, Negrão, a letra dessa música dos Titãs, Epitáfio, ela traz para nós assim uma reflexão muito interessante sobre o arrependimento que o espírito sofre depois que tudo passou. Podia ter amado mais, descansado mais, e fazer tantas coisas mais que a gente não faz, simplesmente porque o nosso estilo de vida, ou as nossas preocupações, ou os nossos valores não permitem acontecer. Então, por isso que os espíritos falam, façam a reforma íntima agora, para não chegar depois no final e dizer, eu devia ter feito mais. Deixa eu ver mais o que vocês colocaram. A Fernanda colocou, né, conseguir também aceitar a experiência necessária. Sim, é o aprendizado, né? O Décio colocou, pode-se inclusive virar um obsessor nesse caso, dependendo do grau de perturbação e dependendo também do sentimento de vingança que toma o indivíduo, ele se torna, aliás, é o caso, né, todos os obsessores têm ali uma razão de fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, a obsessão por si só já é esse vínculo que ele tem com o seu presente, com o seu passado,
né, envolvendo inclusive outras pessoas também. A Miriam lembrou, né, que falamos do físico, imagina o que fazemos com o pensamento. Pois é, a gente só está falando da matéria. Do pensamento a gente não consegue ainda ter essa compreensão, mas a gente vai ter, né, pelo amor ou pela dor. Bom, vamos fechar por aqui o nosso trabalho, o nosso estudo de hoje então. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Nós paramos aqui então no item número 20, né, que nós paramos no 19, vamos para o item número 20, para darmos então continuidade nesse nosso estudo de hoje. Né? Então estamos falando sobre a encarnação dos espíritos, aqui do capítulo 11 do nosso livro A Gênese. Ele é muito longo, né? Nós estudamos aqui somente 3 dos itens que estavam aqui programados, nós vamos até o 30